Olá pessoal, continuando aí, história de Rondônia, né? Hoje estamos animados nessa noite. Terminamos lá a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, 1912, né? Conclui-se a obra, falando que já estava em franco declínio a borracha amazônica por conta lá daquele tratado governamental, né? Que aí lascou o país, toda a região amazônica por conta da malária, né? Outra obra, senhores, de grande importância que aconteceu neste período. No começo da aula nós falamos, né, que a história, as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Mas nós fazemos uma divisão didática para ficar mais fácil de se estudar, mais fácil de se compreender, né? Paralelo com a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, nós tivemos também uma outra obra muito importante na região de Rondônia, que foi a construção da linha do telégrafo. Essa comissão Rondon, essa construção da linha do telégrafo, é matéria presente em todos os concursos que cobram história regional. Inclusive no meu vestibular na Unir, à época para Direito, foi o tema da redação. Além de algumas questões de história de Rondônia, também foi o tema da redação, matéria muito importante, né? Leiam com atenção, com bastante cautela, né? Essa disciplina aí, essa de história, esse tópico, né? Ligação telegráfica. E olham só, senhores, olham só, vamos lembrar que à época a região aqui ainda não era território, né? A região aqui não era ainda estado, né? Aqui ainda fazemos parte de uma outra capitania. Então, por isso que o nome, vou pegar de vermelho aqui, ó, o nome era ligação telegráfica Mato Grosso-Amazonas. Ia ligar o Mato Grosso ao Amazonas, né? Chamado de ciclo do telégrafo. Nessa época, quem era presidente da República era Afonso Pena. Afonso Pena era presidente da República, 1906 e 1909, e o governo tinha uma preocupação muito séria, uma preocupação muito grave com relação a esses espaços vazios no território nacional. Outra coisa, a essa dificuldade de comunicação, muito difícil. Imaginem, senhores, que para se mandar uma carta para a capital, essa carta tinha que ir de barco, né? Passar lá, ir lá até lá pelo Pará, né? Descer, contornar, até chegar lá no Rio de Janeiro. Imaginem a dificuldade de comunicação, de transporte muito grande, né? Então, o governo Afonso Pena cria a comissão, esse é o nome, né? Comissão Construtora das Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, né? Comissão Construtora das Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, seção Cuiabá, que tem um hífen, né? Cuiabá, Santo Antônio, no Rio Madeira. Incluso também o ramal Guajará-Mirim. Lembrando, senhores, que a época não se chamava Guajará-Mirim. Passou a chamar Guajará-Mirim depois de 1927, né? 728 ali. Ainda era Esperidião Marques, o nome do último ponto lá da estrada de ferro Madeira Mamoré. Então tá, senhores, imaginem uma obra, você vir, sair de Cuiabá, de carro hoje já é cansativo, imagine a época, sair de Cuiabá, fazendo uma picada no meio do mato, arrastando um fio, colocando postos, né? De Cuiabá a Porto Velho, né? Para essa obra quase que faraônica, foi escolhido um militar. Tinha que ser militar, né? Uma missão dessa, uma missão boca podre dessa envergadura, né? Vamos assim dizer, né? Um militar que participou aí da história do Brasil em muitas ocasiões, né? Inclusive em guerras, né? Cândido Mariano da Silva Rondon, depois que ficou conhecido, né, foi promovido lá, já com seus 90 anos, a Marechal, né? Marechal Rondon, né? Por isso, por conta do Cândido Mariano da Silva Rondon, que à época era sertanista, indigenista, né? Militar, à época, se eu não estou equivocado, era tenente-coronel, né? Do Exército Brasileiro, isso ficou conhecido como Comissão Rondon. Então, se cair alguma coisa na prova sobre Comissão Rondon, sobre linhas telegráficas estratégicas Mato Grosso Amazonas, já sabemos, né? Trata aí da construção da linha do telégrafo. A Comissão Rondon, ela foi responsável aí por efetuar essa obra
de tamanho e envergadura. Olha só, senhores, continuando aqui, deixa eu sair da frente para vocês terem acesso. Muito importante, esse material aqui você já tem, está postado aí no site, né? Leiam o material com cautela e aqui na aula vamos tirar as dúvidas, né? Vamos explicando de forma mais minudente e se restar alguma dúvida tem um fórum lá para nós aí espancarmos qualquer tipo de dúvida. Então, inicia-se em 1908 essa obra. Em 1908 a obra se inicia, né? E depois lá de 4 anos, percorrendo mais de 2.000 quilômetros, termina em Porto Velho. Então ele se inicia em 1908 e termina em Porto Velho. Há historiadores que dizem que houve oportunidades do Rondon trabalhar com febre, mais de 40 graus de febre, e mesmo assim continuar a trabalhar para dar exemplo aos seus funcionários, né? Uma vez que era militar, e nós sabemos que a palavra convence, mas ali o exemplo ele arrasta. Então, 1912, o que aconteceu também, senhores, nessa região em 1912? Conclusão da obra da Estrada de Ferro-Madeira Mamoré, né? Estrada de Ferro-Madeira Mamoré, em Porto Velho, né? E em Guajará-Mirim, que à época ele se chamava Esperidião Marques. Esperidião Marques. Chegou lá o ramal, depois de mais 3 anos lá, 1915, né? Então, como dito, né, senhores, a intenção do governo era sanar esse isolamento que existia na região, né? Toda essa dificuldade, todo esse problema. E mais uma situação ainda, estava começando a ter um fluxo muito grande de pessoas saindo da região. Por quê? Por conta do declínio da borracha. Por essa época aqui, senhores, e a próxima matéria nós vamos estudar, 1930, já a próxima matéria, que é a intervenção federal na Estrada de Ferro-Madeira Mamoré, por essa época aqui, 1915, já estava declinando, né? 1920, nesses próximos 15 anos, a Estrada de Ferro-Madeira Mamoré só amargou prejuízos. Amargou prejuízos, lembrando que ela tinha um contrato de cessão de uso de 60 anos. Né? Então, a empresa deveria administrar a Estrada de Ferro até 1972. Aí, por conta desse declínio, né, esse declínio da borracha, essa estagnação em toda a Amazônia, e essa estagnação dura até 1940, né, o governo brasileiro quis manter ali uma forma mais rápida de comunicação e acabar lá com esse isolamento. Senhores, aqui eu coloquei, ó, que a intenção do governo era sanar o isolamento por conta do esvaziamento da região, né? Esse esvaziamento se deu por conta da estagnação da borracha em toda a Amazônia, que durou até 1940. Por que durou até 1940, senhores? Essa região, no mundo, o que estava acontecendo entre 1938 e 1945? Hein? Segunda Guerra Mundial. Também vai ser assunto, né? Nós vamos verificar que a Segunda Guerra Mundial, ela proporcionou para a nossa região aqui o chamado segundo ciclo da borracha. Então tá, pessoal, o que pode cair na prova? Né? Pode cair na prova Comissão Rondon. Eu já vi questões assim, a Comissão Rondon foi responsável pela construção e pavimentação da BR-29, pela construção da linha de telégrafo, pela construção da Estrada de Ferro-Madeira Mamoré, né? Em questões objetivas. Como a nossa questão vai ser certo ou errado nessa prova, pode ser que eles deem uma conceituação diferente para a Comissão Rondon. Então pode cair lá, qual foi a missão da Comissão Rondon, ou alguma coisa sobre o nome, né? Comissão Construtora das Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso Amazonas, ou datas de início e término da obra, locais de início e de término, e em especial estados de início e de término. Lembrando, senhores, que o território federal do Guaporé só foi criado lá em 1943. Até então, fazemos parte do Mato Grosso e fazemos parte do Amazonas, né? Aqui estava no liame ali, divisa entre Mato Grosso e Amazonas. Aqui, senhores, outra coisa interessante que pode cair na prova também é que ao longo da linha telegráfica, porque a linha do telégrafo ela vinha, né? Vinha lá a linha, determinada distância tinha que ter um posto do telégrafo. Tinha que ter um posto do telégrafo, né? Para repetir a mensagem e tal. Aqui nesse posto tinha que ficar alguém. Ao redor deste posto
ia se juntando pessoas ali, para trabalhar, para morar, né, construindo famílias e tal. Então, nesses postos do telégrafo, nesses locais, propiciou a criação de várias cidades, e entre elas as mais importantes do estado, das mais importantes, né? Então aqui, ó, ao longo da linha telegráfica surgem vários povoados que ao depois tornaram-se importantes cidades. Por exemplo, Vilhena, né? Vamos pela ordem de baixo para cima, né? Pimenta Bueno, tinha um posto também lá chamado Marco Rondon, hoje praticamente não tem nada lá, né? Cacoal, o posto não era em Cacoal, era no Riozinho, né? Mas ali dá 15 quilômetros, 12 quilômetros, né? Presidente Médici, de Paraná, chamado antigamente de Vila de Rondônia, né? De Paraná, Ouro Preto, Jaru e Ariquemes. Mais uma coisa muito importante também sobre a linha do telégrafo, essa rota, essa picada, picada aberta lá pelo Marechal Rondon, ela serviu de base lá em 1960, vivíamos no Brasil chamado milagre econômico, né? O governo do Juscelino Kubitschek, 1960, 1966, né? Crescer 50 anos em 5 e tal, né? Tivemos lá a construção da BR-029. Tem até umas fotos em museus aqui de Rondônia do Juscelino Kubitschek na máquina, né? Derrubando a primeira árvore da construção da BR e tal, ou era a última árvore, uma coisa assim, né? E aquela clareira, né? Essa BR-029 que ligava Cuiabá a Porto Velho, 1960 e 1966, depois passou a se chamar BR-364. Então, para a prova, né, podemos verificar que pode cair alguma coisa sobre a construção da BR-029 ou 364, ou alguma coisa sobre esses povoados que depois se tornaram importantes cidades, ou sobre a missão ali da Comissão Rondon. Vamos fazer um breve intervalo, tomar uma água, tomar um café, e vamos voltar na sequência lá com a intervenção e nacionalização da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.